E aí, pessoal, aqui é o professor Neto. Então, seguinte, hoje a gente vai começar com uma aula sobre tabela periódica. Por que a gente vai fazer essa aula de tabela periódica? Então, a tabela periódica é a base da química, certo? Então, a gente precisa dela para saber conseguir trabalhar com a química em geral. Então, para facilitar a vida de todo mundo, vamos aprender a mexer com a tabela periódica e algumas coisas específicas, por exemplo, elementos naturais, elementos artificiais e por assim sucessivamente. Vamos lá. Primeiramente, uma coisa que a gente tem que bater forte na tabela periódica é quando a gente fala em separação de metal a metal e gases, certo? Primeiramente, há muito tempo atrás, deixa eu só mudar a câmera de posição. Há muito tempo atrás, a gente tinha um macete, por assim dizer, né? Uma dica, uma espécie de ajuda, um apoio sobre como, né, trabalhar com a tabela periódica e fazer essa diferença, que era os semimetais. Que era aquela famosa frase, né? Bolinho de siri gera azia sobre teu povo, que separava os semimetais. Hoje em dia, esses semimetais... Opa, desculpa, errei aqui. Esses semimetais não existem mais, certo? Então, o bolinho de siri gera... Faltou o germânio aqui. Bolinho de siri gera azia sobre teu povo. Não existe mais. Por quê? Porque não existe mais a denominação semimetais, certo? Então, vamos arrumar essa separação. Aqui, a gente vai fazer uma escadinha, certo? Eu vou apagar todas essas coresinhas. E a gente vai fazer a seguinte escada. Os metais vão ser os azuis e os ametais vão continuar incolor, tá? Então vamos lá. O alumínio a gente já sabe, certo? Que é um metal, desculpa. Ele não entrava no bolinho de siri, mas o germânio agora é considerado um metal. Depois do germânio, o antimônio. Depois do antimônio, o polônio. E acaba por aqui os metais. Então, todos esses aqui, ó, que eu estou pintando, são metais. Ah, vai ficar estranha a pintura? Vai. Certo? Para facilitar a vida aqui e ser mais rápido. Todos esses são metais. Quem são os ametais agora? Os ametais são todos os outros que não estão pintados. Então, a gente vai pintar aqui, ó. Esses são os ametais, certo? Ametal é o quê? Aquele que não é metal, que naturalmente se transforma em um ânion, certo? Então, quando eles se transformam em um ânion, eles são considerados ametais. Quem mais é ametal? O hidrogênio, certo? Ele não é um metal, ele é um ametal. Que, por assim dizer, ele pode ser um gás, certo? Mas somente quando ele está na configuração dele H2. Agora, os gases. Os gases, a gente tem a família dos gases nobres. Vamos pegar aqui uma corzinha roxa para os gases nobres. Os gases nobres são a última família aqui, certo? Então, esses são os gases nobres. Em questão de separação entre metal e ametal, é somente isso. Não tem uma coisa muito absurda, né? Uma dica muito boa. É só isso, é só essa separação que a gente teve, ok? Agora vou limpar de novo a tabela e vamos para a parte mais de conteúdo em si, certo? Que são as denominações de famílias ou grupos, né? Períodos, e é isso aí. Vamos lá, família, ela sempre vai estar na vertical, ou grupamento, tá? Eles sempre vão estar na vertical. Por que a gente coloca eles como famílias? Normalmente as famílias, principalmente as A, elas têm, como que eu posso dizer? Uma característica parecida entre um e outro. É só pensar entre teu irmão, ou teu filho, ou até mesmo os teus tios, né?
teus avós, todos eles têm alguma característica parecida. E na química não é diferente. Vamos lá. Primeiramente, a família 1A. A família 1A são a família dos metais alcalinos, certo? Eles têm todos a mesma configuração eletrônica. Ah, professor, por que o hidrogênio não entra ali? O hidrogênio ele não é um metal alcalino, certo? Ele tem uma configuração eletrônica parecida, mas ele não é um metal. Ele não tem uma semelhança em questão de propriedades igual os metais alcalinos. Então a gente não coloca ele em nenhuma família, certo? O hidrogênio normalmente, em algumas tabelas, ele é representado aqui no centro, que não é o caso dessa, tá? Então isso é a diferença entre o hidrogênio e os outros metais e os outros da família 1A. Por mais que ele esteja no grupo 1, por mais que ele esteja na posição que teoricamente seria a família 1A, o hidrogênio não faz parte. Ok? Família 2A. A família 2A é a família dos metais alcalinos terrosos. Eles têm a mesma propriedades entre um e outro, ou melhor dizendo, não a mesma propriedade, certo? Propriedades semelhantes entre um e outro. Aqui a criatividade acabou, tá? Então aqui vai começar um nome de acordo com o primeiro elemento, que é a família 3A ou o grupo 13, a família do boro, certo? Eles têm todos propriedades semelhantes, ok? Então essa família tem propriedades semelhantes, principalmente no que diz distribuição eletrônica. A família 4A, ou família do carbono, certo? Ou grupo 14, todos têm a mesma propriedades semelhantes também. Então aqui todas as famílias A que eu estou falando, que são os elementos representativos, eles possuem propriedades semelhantes entre um e outro, certo? Família do nitrogênio, a gente vai pegar aqui uma corzinha diferente. Família do nitrogênio, ou família 5A, ou grupo 15, mesma coisa, certo? Propriedades semelhantes. No que diz respeito à configuração eletrônica, todos eles são muito parecidos. A gente vai ver isso logo após. Família 6A, aqui a criatividade para a nomenclatura já voltou, né? Aqui a família 6A, que teoricamente, se fosse sem criatividade, ia ser chamada de família do oxigênio. Aqui a gente chama de família dos calcogênios, certo? Então, todos a família de 6A ou o grupo 16 são os calcogênios, certo? A família 7A, que é a família do flúor, certo? O primeiro elemento da família é o flúor, é o que a gente chama de família dos halogênios. Os halogênios eles são muito importantes na química orgânica quando a gente diz a respeito dos compostos halogenosos, né? os aletos orgânicos. Mas isso é lá para o terceirão, ou o final do segundo ano, certo? Dependendo a linha que o professor de vocês utilizar. Então a família 7A ou o grupo 17 é todos esses aqui. Por fim, né? Todos aqui, com exceção do hélio, que tem uma diferençazinha básica na questão da distribuição eletrônica, são os gases nobres. O hélio ele faz parte dos gases nobres, por ele ser um elemento estável, a gente já vai entrar nisso, mas ele tem uma configuração eletrônica diferente quando a gente fala sobre o estudo da eletrosfera. Todos esses aqui eles fazem parte da família dos gases nobres e têm a mesma configuração eletrônica, certo? Ah, professor, mas todos esses elementos aqui que não foi pintado. Esses elementos que não foram pintados, eles são chamados de elementos de transição e tem os elementos de transição interna. Vamos lá, com cor, né? Obviamente, vamos pintar os elementos de transição interna. Esses são os elementos de transição interna. Eles têm umas propriedades diferentes um dos outros, certo? Mas eles são todos elementos de transição. Já esses que ficaram em branco, que eu vou pintar, sei lá, de que cor, vamos pintar outro verdinho também, são os elementos de transição,
certo? Ah, qual é a diferença deles para os outros elementos? Os elementos de transição eles não são tão exatos na questão de distribuição eletrônica, né, que é a parte mais fácil para se analisar, na questão de distribuição eletrônica ou até mesmo da questão de Knox, certo? Que é um próximo conteúdo, em comparação com os elementos das famílias A, os elementos representativos. Os elementos representativos, eles são mais exatos nesse quesito. Porém, existem suas exceções, como em toda a química, certo? Agora vamos falar de distribuição eletrônica, que é uma parte muito importante aqui, tá? Antes disso, vamos falar sobre os elementos naturais e os artificiais. Novamente, eu vou tirar todas essas cores para a gente trabalhar com isso, tá? Seguinte, os elementos naturais são todos aqueles, tá? Naturais. Os naturais são todos aqueles que têm números atômicos menores. Então tem o Z menor que 92. O 92, ele faz parte, tá? Então aqui a gente pode dizer que é menor igual, certo? Menor igual a 92. Quem é o elemento 92? O elemento 92 é esse menininho aqui, ó. Todo mundo conhece ele, né? É um dos responsáveis por representar os elementos nucleares, os elementos radioativos, que é o urânio, certo? Então, o elemento 92, urânio, é o último elemento natural que a gente tem na tabela periódica. Porém, existe uma diferenciação aqui bem grande nos elementos artificiais. Existem dois elementos artificiais que são chamados de transurânicos, que são... Existem os cisurânicos e os transurânicos, tá? Existem dois elementos que são menores que 92, certo? Quem são esses dois elementos menores que 92? É o tecnésio, o Tc, deixa eu só achar aqui, o 43, e o promécio, que é o 61, certo? Esses dois são elementos artificiais. Eles possuem número atômico menor do que o do urânio, porém são artificiais. Passou deles, todos, sem exceção, são artificiais, certo? E existe nomenclatura. Existe uma nomenclatura para isso, certo? Os transurânicos, eles possuem número atômico maior do que 92, e os cisurânicos, que é somente o tecnésio e o promécio, que possuem número atômico menor que 92, certo? É isso aí. Seguindo agora, finalmente, para a distribuição eletrônica dos elementos. Vamos facilitar a vida da tabela periódica, certo? A nossa vida com relação a ela. Vamos lá. Primeiro, a família 1A possui todas as suas terminações. Aqui são os períodos, tá? Período é sempre na horizontal, que corresponde ao nível de energia. Vamos lá. A família 1A e o hidrogênio, tá? Já vamos deixar em consideração o hidrogênio aqui. Eles possuem a terminação eletrônica XS1. Por que X? Porque vai depender do nível eletrônico que ele tá, certo? A família 2A, possui essa terminação XS2. As famílias B, né, os elementos de transição, a gente já vai entrar nessa questão. Mas aqui, o 3 vai ficar XS2, XP1. Aqui o 14, XS2, XP2,
XP3, XP4, XP5 e o neônio XP6. Ah, termina em XP6? Não, né, gente? Todos eles aqui do grupo 13 ao grupo 18, eles possuem a configuração eletrônica XS2, XPY, né? Y porque vai depender do númerozinho ali para fechar o número da família, certo? Que diz respeito à quantidade de elétrons que tem na última camada. Porém, o hélio é diferente. O hélio, como eu disse antes, né, ele, por mais que seja um gás nobre, ele tem uma configuração eletrônica diferente. Por quê? Ele está no primeiro período. O primeiro período só aceita, né, a primeira camada eletrônica, só aceita 2 elétrons na última camada, nessa camada. Então, o hélio, especificamente, tem essa configuração eletrônica, 1s2. E essa é a configuração eletrônica dele, certo? Então, aqui, o hélio matou. Fechou, é isso aí. No que diz respeito a propriedades, isso a gente vai ver em um outro vídeo sobre as propriedades periódicas, certo? Então, no que diz respeito à tabela periódica e distribuição, é quase isso, certo? Quase isso tudo. Por quê? Porque quase. Faltou falar sobre a distribuição eletrônica dos níveis, né, dos subníveis D e subníveis F. Agora, só para facilitar a vida, vamos lá. Lembra que eu falei que os elementos de transição e transição interna são um pouquinho diferentes? Esse é um pouquinho deles. Os elementos de transição normal, esses aqui, né, esses que estão aqui fora, deixa eu pegar e pintar eles. Esses que estão aqui, eles possuem todas as suas terminações com subnível D. Certo? Configuração com subnível D. Já esses elementos de transição interna, eles têm a sua configuração com FXF. Deixa eu arrumar esse F porque esse F ficou feio. XFY. Por que Y? Porque aqui a gente vai ter terminação em F1, F2, F3 até F14, que é o que o subnível aguenta. Certo? Só para deixar mais fácil ainda para vocês, eu vou colocar a quantidade máxima que cada subnível consegue aguentar. O subnível S consegue somente 2. O subnível P, os subníveis P conseguem 6. O D, 10. E o F, 14. Um adendo, tá? Uma observação bem importante. O subnível D não pode terminar em D4 ou D9. Se isso aqui acontecer, a gente retira um elétron do subnível S mais próximo. Por exemplo, eu tenho um composto que termina da seguinte forma. Deixa eu pegar aqui uma caneta, uma cor preta. Ele vai terminar em 4S2, 3D4. Ah, apareceu D4, tá correto? Não está correto. Isso aqui não pode acontecer. A gente vai ter que fazer a seguinte coisa. O subnível S mais próximo, que é o 4S2, ele vai ficar em 4S1, porque a gente vai tirar um elétron dali e vai passar para o D. Então vai ficar 3D5. É isso a distribuição eletrônica no subnível D, certo? É essa a única exceção que a gente tem. Já os demais ficam a distribuição eletrônica do jeito que ficar, ok? Sobre distribuição eletrônica, tabela periódica e como
trabalhar com a tabela periódica é isso, certo? Outra coisa, para facilitar a nossa vida, a tabela periódica funciona como se fosse um jogo de xadrez ou uma batalha naval. Se eu te fornecer um grupo, né, o grupo 1 até o 18, ou um período do primeiro até o sétimo, tu consegue achar qualquer elemento. Por exemplo, eu vou pegar aqui o elemento, sem olhar na tabela, o elemento do grupo 11, período 6. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai pegar e vai no grupo 11, período 6, a gente tem o ouro. Fechou? Ouro. O elemento 79. É somente isso. É assim que a gente trabalha com a tabela. O que muda quando a gente começa a trabalhar com as propriedades? Que vai ficar para um outro vídeo, ok? É isso, gente. Até mais. Não se esqueçam de se inscrever no canal e seguir a gente no Instagram, ok?